Olá, querido aluno, querida aluna. Nessa oportunidade, receba a paz do Senhor Jesus, principalmente para esta aula, a qual estudaremos mais um tópico, mais uma partícula deste curso de teologia, que eu tenho certeza que você, cumprindo todos os processos, todas as aulas, todas as partes desse curso, você estará crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu sou o presbítero Pedro Henrique, professor deste curso, e com muita alegria, com muito prazer, recebo você aqui nesta aula e irei transmitir para você, neste tempo, algo de excelência que está inserido na palavra de Deus. Estamos indo em uma sequência, estudando os livros do Novo Testamento. Na outra aula que nós tivemos aqui, estudamos o Evangelho segundo Mateus, e agora, com a graça de Deus, com a paz do Senhor, com a iluminação do Espírito Santo, estudaremos lições importantes a respeito do Evangelho segundo escreveu Marcos. Sem perda de tempo, vamos então começar aqui a nossa aula de hoje, dessa oportunidade, a qual estaremos estudando aqui o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu já tenho falado aqui em algumas aulas, o Evangelho não pertence a esses escritores, como Mateus, João, mas o Evangelho é de Jesus. E agora estudaremos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Para isso, nós vamos, antes de qualquer coisa, observarmos o capítulo 1 e o versículo de número 1, que está escrito a seguinte expressão, o seguinte texto: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Observe a expressão do primeiro capítulo e do primeiro versículo deste evangelista, a qual está trazendo o relato sobre a vida, a história, o ministério de Jesus. Ele escreve Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos observar também como esse evangelho aqui encerra. Ele começa falando Jesus Cristo, Filho de Deus. Capítulo 15, versículo 39. Eu convido você, aluno que está nos acompanhando aqui nessa aula, para que tenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar alguns textos e referências e aprendermos aqui o propósito e algumas lições do Evangelho de Jesus aqui escrito pelo evangelista Marcos. Capítulo 15, versículo 39, que é o penúltimo capítulo, quase o final deste livro do Novo Testamento, deste Evangelho. 15, 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O primeiro propósito do evangelista Marcos é trazer Jesus Cristo como Filho de Deus. O evangelho inicia falando Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá no final, quase no final do evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos ter por nota é que Marcos tem uma grande intenção aqui para escrever os seus relatos da vida de Jesus. Provar, mostrar, ensinar que Jesus é o Filho de Deus. Mas não somente isso, mas nós temos muitas outras informações importantes a pensarmos aqui do Evangelho segundo Marcos. Mas antes de entrarmos com detalhes aqui, nós vamos pensar um pouco sobre quem foi esse personagem. Houve dois personagens dos evangelistas que andaram com Jesus, que conheceram a Jesus, Mateus e João,
e houve 2 que não conheceram a Jesus, que não acompanharam o ministério de Jesus, que não foram discípulos de Jesus. Um é Lucas e o outro é Marcos. Eu já tratei isso neste curso, em algumas outras aulas que nós vamos ter aqui futuramente, ou que nós já passamos por essas aulas. E falando a respeito do evangelista Marcos, o evangelista Marcos, ele é o mais novo, um dos mais novos de idade de todos os outros evangelistas, e até mesmo apóstolos, e até mesmo personagens principais do Novo Testamento. Todavia, teólogos afirmam que o primeiro livro escrito em data do Novo Testamento é o Evangelho segundo Marcos. Então, nós estamos no segundo livro de ordem do Novo Testamento. Mas de data de escrita, nós estamos numa afirmação aproximada. Teólogos, estudiosos que afirmam que Marcos é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Lembrando algo que também nós já trabalhamos aqui em algumas aulas, que Marcos escreve o seu evangelho, ou o evangelho de Jesus, melhor dizendo, que ele não tem evangelho, por mais que a gente fala por força de expressão, mas o evangelho é de Jesus. E ele escreve este evangelho para os romanos. Então nós estudamos já que Mateus escreve para os judeus cristãos e Marcos escreve para os romanos. Escrevendo para os romanos, ele tem um propósito, alguns propósitos. Estudamos aqui já no início dessa aula o primeiro, que é trazer Jesus como Filho de Deus, provando Jesus como Filho de Deus. Mas nós precisamos seguir aqui um propósito também da nossa aula, e nós precisamos, como eu já disse antes de qualquer coisa, já falei aqui algumas coisas, né? Outra expressão aqui, que é força de expressão, nós falarmos, né? Mas precisamos pensarmos sobre quem foi Marcos. Marcos é conhecido também como João Marcos, principalmente em alguns textos do Novo Testamento, ele é conhecido como João Marcos. Nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 12, que fala que ele tinha uma mãe por nome de Maria, onde aconteceu o contexto do livramento de Pedro na prisão. E a igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos está escrito que ele era primo, parente próximo de Barnabé, segundo o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 10. É o mesmo Barnabé que começa na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. E este Barnabé, ele vai levar João Marcos também na primeira viagem missionária. Porém, João Marcos ele desiste no meio do caminho, e então só continua na primeira viagem missionária Paulo e Barnabé. No início do planejamento da segunda viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo convida Barnabé para ir consigo. Porém, Barnabé quer investir no ministério de João Marcos e quer que João Marcos vá com eles também na segunda viagem. Paulo não aceita e então Barnabé não vai para a segunda viagem missionária e ele fica investindo, cuidando de João Marcos. Lá na frente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo, entre aspas, vai se arrepender de haver feito isso e vai reconhecer que João Marcos era muito útil para o ministério. Haja vista que realmente ele foi muito útil para o ministério, não só de Paulo, mas da igreja, do cristianismo, que ele então escreve o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Outra informação importante sobre João Marcos, ou sobre o evangelista Marcos, alguns teólogos, eu preciso reforçar isso, que não é a Bíblia que diz, mas alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos, vai afirmar de uma forma hipotética, podemos assim dizer, né? Não assim, mas eles vão dar uma afirmação, né? Uma hipótese
afirmativa, podemos dizer, de que o texto de Marcos, capítulo 15, ou capítulo 14, melhor dizendo, o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 51, que fala que e um certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Alguns teólogos e comentaristas bíblicos trazem essa hipótese afirmativa de que este jovem, que está no contexto aqui da prisão de Jesus, e que ele está seguindo a Jesus ali, seguindo aquele tumulto da prisão de Jesus, com um lençol envolto no seu corpo, e ele estava seminu, né, com esse lençol, e então ele deixou o lençol, quando tentaram pegar esse jovem, agarrar esse jovem que estava ali no contexto da prisão de Jesus, ele deixou o lençol e fugiu despido ali naquele contexto. Alguns estudiosos e comentaristas bíblicos, historiadores, afirmam ser João Marcos, este jovem que estava aqui nesse contexto. A Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz o nome deste. Pela hipótese, podemos dizer, de que Marcos é o único que relata esse fato e de que há algumas afirmações históricas e teológicas, afirma-se de que este jovem é João Marcos. Não é a Bíblia, é apenas o campo da teologia que nos traz essa hipótese afirmativa, podemos assim dizer. Todavia, nós temos aqui um grande personagem que vai trazer para nós relatos e alguns propósitos sobre a vida de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, eu já falei para vocês aqui nesta aula, que foi escrito para os romanos, e ele tem uma mensagem principal. E a mensagem principal do Evangelho segundo Marcos é Jesus Cristo, o servo sofredor. Em alguns textos ressalta-se a intenção de que Jesus, reforçando que ele veio como servo para servir. Como Marcos ele escreve para os romanos, Roma, o Império Romano, relacionado aos cristãos, está sempre relacionado ao momento de perseguição, ao momento de sofrimento. Então Marcos escreve a vida de Jesus para os irmãos que estão em Roma, com a intenção de animar os irmãos, de dar um ânimo em meio à perseguição, a qual os cristãos viveram sobre a influência de Roma, sobre a influência do Império Romano. É até por isso que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destrói toda Jerusalém, destrói o templo, causa uma grande destruição em Jerusalém, principalmente na questão religiosa de Jerusalém. O Império Romano, a Bíblia, a história diz, né? Não a Bíblia, mas a história traz que Nero, que era o imperador romano, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, e tinha sido ele mesmo. Foi um período, um contexto que está relacionado com os cristãos com perseguição, com sofrimento. Por isso, a teologia ensina-nos que Marcos escreve e traz Jesus nos seus relatos com uma mensagem para os irmãos romanos, para os irmãos de Roma, né? Para os irmãos de Roma que vão receber esses relatos da vida de Jesus, como Jesus sendo servo sofredor. Como uma mensagem de ânimo, podemos assim dizer, que era para eles não ficarem desanimados, não ficarem tristes, porque eles têm uma referência, e a referência deles também sofreu. Nós sabemos e conhecemos a Bíblia e entendemos muito bem de que Jesus sofreu, Jesus padeceu, e muito mais do que muitas perseguições aos cristãos. Jesus sofreu perseguição. Então isso remete-nos a pensarmos com uma mensagem de ânimo. Por que uma mensagem de ânimo? Porque o nosso maior exemplo sofreu como nós, padeceu como nós, foi um exemplo na íntegra e foi um servo e um servo sofredor.
Então não está distante de nós. Por mais que não esteja assim no texto de João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui está naquele texto. Vós vencereis, não está. Há muitos falam, mas não está no texto. Mas a intenção do texto é essa. É mostrar que Jesus passou por aqui, sofreu, padeceu. O nosso maior exemplo conseguiu, como homem. Como nós vamos estudar aqui no decorrer desse curso, quando falarmos da doutrina de Cristo, Cristo vem na natureza humana e na natureza divina. 100% Deus, 100% homem, e como homem sofreu, padeceu, mas venceu. Se nós seguirmos o seu exemplo, nós também podemos vencer em Cristo, para a glória de Deus. O Evangelho segundo Marcos, ele é o mais objetivo e é o mais prático de todos. O menor evangelho, o menor livro, contendo apenas 16 capítulos. Então, dos 4 evangelhos, nós temos o de menor conteúdo, que é o Evangelho segundo Marcos. Por quê? Porque Marcos escreve para os romanos. E os romanos também está condicionado a uma relação de muita autoridade, né? Império, muito poder, autoridade. Quando se trata dos romanos, se trata de um povo de muita influência, um povo que entendia sobre autoridade e poder. E haja vista dentro dessa verdade, nós temos então o propósito do evangelista Marcos. O evangelista Marcos, ele não fala muito a respeito do nascimento de Jesus. Ele não fala muito a respeito da relação histórica de Jesus. Observe aí no capítulo 1 que ele é muito objetivo. Fala aqui da pregação de João Batista, fala aqui do batismo e tentação de Jesus, e depois já começa o ministério de Jesus. Jesus expulsando demônios, Jesus curando, logo no capítulo 1. Então você vai ver essa grande diferença entre Mateus, entre Lucas, que vai dar detalhes históricos do nascimento, do ministério antes do ministério de Jesus, alguns fatos bíblicos que aconteceu, e Marcos não. Marcos ele já é muito objetivo, e ele já começa falando dos sinais, porque a maior intenção de Marcos além de mostrar Jesus como servo sofredor, é mostrar o poder e a autoridade do ministério de Jesus. Porque para o povo romano, há uma importância sobre esse assunto, poder, autoridade, porque era um povo que vivia debaixo de poder e autoridade, que entendia sobre esse assunto. Marcos, sabendo que o povo romano entendia sobre poder e autoridade, porque eles tinham poder e autoridade de uma forma civil, de uma forma comum, humana, então Marcos vai priorizar os sinais, os milagres, os prodígios do ministério de Jesus. Nós vamos ver no Evangelho segundo Marcos, evangelista Marcos, trazendo curas, transformações, libertações, mais relacionado aos sinais, prodígios e ministério de Jesus. Por que razão? Porque Marcos tem um propósito, e o propósito é mostrar a autoridade de Jesus. Por isso, eu já disse no início dessa aula, que ele começa escrevendo Jesus, Filho de Deus. E ele vai encerrar falando Jesus, Filho de Deus. E a maior intenção aqui, além de que Jesus é o servo sofredor, Jesus é o servo que sofreu, Jesus também é um homem de autoridade. Maior autoridade que Nero, maior autoridade que Pilatos, maior autoridade de que todo o Império Romano está sobre a vida e o ministério de Jesus. Esta também é uma das lições muito importantes que Marcos ele quer transmitir escrevendo o Evangelho de Jesus. Assim como todos os evangelistas, todo o Evangelho de Jesus traz o início da vida de Jesus, os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas da vida de Jesus, crucificação, sofrimento de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus. Então, nas aulas,
eu não estou dando ênfase nessas partes por uma razão. A razão de que haverá outras disciplinas, principalmente a disciplina que a gente aprende sobre a doutrina de Cristo, sobre a vida de Jesus. Aí nós vamos dar detalhes de alguns fatos, algumas reações, características do ministério, da vida, do nascimento de Jesus. Então, essa disciplina que nós estamos estudando, ela tem um propósito de trazer as principais informações para que nós possamos ter ideia, para que nós possamos ter noção dos livros do Novo Testamento. Então, detalhes da vida de Jesus, alguns detalhes do ministério de Jesus, nós estudaremos em uma disciplina específica que fala a respeito da vida de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo. Existe um texto, uma passagem que eu quero pensar com vocês aqui nessa aula de uma forma bem rápida, bem objetiva, que está escrito apenas no Evangelho segundo Marcos. Apenas Marcos escreve esta passagem, este milagre de Jesus. Eu acabei de falar aqui nessa aula que um dos propósitos de Marcos é trazer a autoridade, o poder e a autoridade de Jesus. Aí eu quero que você aí medite, leia aí e depois possa meditar com mais detalhes em Marcos capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 31 e 37. Jesus vai demonstrar aqui o seu grande poder e autoridade. O texto fala de um personagem que tem dois problemas, duas deficiências. Fala com dificuldade e é surdo. E trouxeram este homem que era surdo e que falava com dificuldade até a presença de Jesus. Jesus vai retirar ele do meio da multidão. Depois você pode ler com mais detalhes, com mais atenção. Aqui é algo muito objetivo, só para que você possa ter uma forma, um padrão, né? Uma linha, um viés, um caminho, para que você possa estar estudando e aprendendo muito mais do que esse rápido período de aula e para que você possa formar o seu conhecimento, estar aprendendo cada vez mais de uma forma gradativamente. Possa estar aprendendo de uma forma progressivamente. O texto aqui fala então que trouxeram esse homem com duas grandes necessidades, dois grandes problemas diante de Jesus. E Jesus tirou ele do meio da multidão, colocou o dedo nos ouvidos, cuspiu no seu dedo, colocou na língua, liberou a palavra efatá sobre ele e logo, imediatamente, com Jesus liberando aquela palavra, aquele homem foi curado daquelas duas grandes deficiências e enfermidade a qual ele tinha. Porque só Marcos traz este relato. Uma resposta concisa, eu não vou conseguir te passar, porque não temos essa informação na Bíblia. Mas, todavia, podemos pensar que apenas Marcos traz esse relato, porque Marcos tem a intenção de falar sobre o poder e a autoridade de Jesus. E pensa em um milagre, em um cenário bíblico em que é demonstrado o poder e a autoridade de Jesus neste texto. Outros também trazem, principalmente os textos bíblicos a respeito de Jesus, que fala que Jesus expulsou demônios, libertou pessoas oprimidas. Haja vista que nós temos também em Marcos capítulo 5. Marcos é o único evangelista que vai dar ênfase, detalhes do endemoniado gadareno. Haja vista que outros evangelistas falam sobre esta passagem, mas não dão detalhes. Marcos dá detalhes aqui da libertação do gadareno. Por quê? Porque o propósito de Marcos é falar
a respeito do poder e da autoridade de Jesus para os romanos e para fortalecer os romanos, mostrando em contrapartida Jesus como um servo sofredor. Outro texto também que só está escrito no relato de Marcos é capítulo 8, versículo 22 em diante. E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Outro relato que somente Marcos escreve. Observa que nesses relatos que apenas Marcos escreve no Evangelho, são milagres de uma forma esporádica e diferenciada. Colocou a mão nos ouvidos, cuspiu no dedo, colocou na língua, cuspiu nos olhos. Por que isso? Quem faz algo diferente, fora do comum, é alguém que tem poder e autoridade. É alguém que sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. Então é por isso que esses milagres específicos está apenas no Evangelho segundo Marcos. Porque Marcos quer mostrar o quê? Poder e autoridade. Só pode entregar, só pode confiar o poder e a autoridade quem tem poder e autoridade. Por que eu estou dizendo isso nessa aula? Porque nós vamos lá para o final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 17. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus aqui no final do relato do evangelista Marcos está concedendo poder e autoridade para os discípulos, para a igreja. Mas todavia, porque ele tem poder e ele tem autoridade. Porque só pode entregar poder, autoridade, quem tem poder e autoridade para entregar. É por isso que Marcos vai ressaltar para os irmãos romanos, dizendo: a maior autoridade não é a de Pilatos, não é a de Roma, a maior autoridade é de Cristo. E ele entrega, ele confia, ele outorga para a igreja, para os apóstolos, os discípulos, os seus seguidores, poder e autoridade. O evangelista Marcos traz com detalhes a comissão de Jesus para os seus discípulos. A missão que Jesus entregou para os seus discípulos, que é o ide. É o único evangelista que traz esse texto. Ide por todo o mundo. Você já sabe qual versículo que é. Caso você não saiba, vai passar aqui na referência no vídeo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos pensar nesse texto aqui, olha. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não queira usar esse texto para ser um amuleto para não se batizar. Talvez você está me assistindo aqui nessa aula, talvez não foi batizado ainda, ou conhece alguém que não se batizou, e usa esse texto como amuleto. Não é que não fui batizado, não vou ser salvo. A condição da salvação é o novo nascimento. Mas por que está escrito aqui? Porque aqui nós vamos resolver até essa questão, né, um pouco polêmica na teologia, no cristianismo. Será que realmente é preciso se batizar para ser salvo? Sim. Mas caso a pessoa não
teve a oportunidade e foi salva no último momento, recebeu a oportunidade da salvação no último instante de vida, no último fôlego, no estado terminal, enfim, em última hipótese, como exemplo do, entre aspas, o bom ladrão da cruz, junto com Jesus. Não teve a oportunidade de ser batizado, porque a condição da salvação a priori, a princípio, é a fé. Quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado, mas todavia, quem crer, eu creio, sim, então eu vou para o segundo passo, o quê? Ser batizado. Não tive tempo e oportunidade para ser batizado. Eu creio, então serei salvo. Mas todavia, eu disse que isso aqui não pode ser usado como amuleto, porque tem pessoas que pensam assim, eu não vou me batizar não, porque eu vou ter oportunidade de ser salvo. Será que vai ter oportunidade? A questão da vida é uma questão que é um abrir e fechar de olhos. A morte, ela pode vir de uma forma devagar, sabe? Processada, parcelada, né? Ou ela pode vir repentina. Um conselho que eu dou e que você pode dar para quem está pensando em se batizar ou não, não arrisque, porque ninguém sabe como vai morrer. Se morrer de uma forma repentina e teve oportunidade e não foi batizado, obviamente, ele está no grupo daqueles que não creem. E se não crê, é condenado. Mas quem crê e for batizado, será salvo. Quem nos traz essa informação bíblica? Marcos, o grande, abençoado evangelista Marcos, ou João Marcos. E para finalizarmos essa aula, eu quero pensar com vocês no relato do final do Evangelho segundo Marcos, que também somente Marcos escreve esse relato. Capítulo 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Outro texto mostrando poder e autoridade de Cristo. Assentou-se à direita de Deus, autoridade. E eles, tendo partido, os discípulos, a igreja, os seguidores de Cristo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Poder, autoridade. Então, o evangelista Marcos traz-nos o poder e a autoridade de Jesus nos seus escritos. Querido aluno, querida aluna, estamos aqui finalizando mais uma aula para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Qualquer dúvida, qualquer argumentação ou qualquer refutação que você tenha, você pode estar entrando em contato conosco, em todo o suporte do nosso curso de teologia. E eu, com o maior prazer, estarei atendendo a todos vocês que obtiverem alguma dúvida, ou alguma argumentação, ou talvez alguma refutação. Podem entrar em contato conosco, deixar o seu comentário aqui também nesse vídeo. Estaremos interagindo com todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula.